uma dica para você aqui da prova da PM. Vamos resolver todas as questões aí da última vestibular da PM, beleza? Simbora! Pega na tela aí então, você tem a questão número 15, tá? Que caiu na última prova da PM, tudo bem? E nessa prova da PM você está percebendo que o assunto continua sendo o quê? Nesse caso, polinômio, porém a gente tem esse polinômio aqui que está trazendo para você na tela, são dois polinômios, um polinômio de primeiro grau, que a gente chama função de primeiro grau, que no caso é menos 2x mais 3, e a outro polinômio, que é um trinômio de segundo grau, que é x ao quadrado mais 5x menos 6. Professor, por que o primeiro polinômio é um polinômio de primeiro grau? Porque o valor do expoente do x é 1. E o outro polinômio, por que ele é do segundo grau? Porque o maior expoente do x aí é 2, então ele é polinômio de segundo grau. Então vamos ao quadro, então perceba que a pergunta, né, é onde os gráficos dessas duas funções se tocam, né? Aí tem as opções em quais quadrantes eles vão se tocar. Então nós vamos fazer isso aqui agora, eu vou ensinar para vocês essa técnica. Vamos ao quadro. Pois é, galera, então a gente está vendo aí, né, essa questão de 2013, tá, da última prova aí, é a questão número 15, você pode estar entrando na internet, pesquisar, você vai ver essa questão, nós vamos resolver agora no quadro. Você tem as duas funções, como foi trazido no problema que você acabou de ver, e a pergunta é, onde que os gráficos dessas duas funções se interceptam? Professor, eu preciso fazer o gráfico? Não. O professor Carlos está aqui para isso, para ajudar você a entender a questão de uma forma mais simples do que ela se apresenta, tá? Como assim? O que você vai fazer nesse tipo de caso? Quando a pergunta for onde o gráfico ou os gráficos das funções se interceptam, em qual quadrante, tá? Primeiramente você tem que perceber o seguinte, os gráficos das duas funções se interceptarem é onde um cruza o outro. Você sabe que em uma função do primeiro grau o gráfico é uma reta, em uma função do segundo grau o gráfico é uma parábola, não é isso? Nesse caso aqui, eu tenho na função do primeiro grau, essa reta é uma reta decrescente. Por quê? Porque o coeficiente do x ele é negativo. E desse aqui é uma parábola, você sabe que é, mas essa parábola ela tem concavidade para cima. Por quê, professor? Porque o coeficiente a, que acompanha o x ao quadrado, né, ele é 1. Ele não está aqui, mas você sabe que é 1. E 1 nesse caso positivo, então a concavidade é para cima. Resolvendo então, nós temos que simplesmente fazer o quê? Primeiramente a gente tem que entender o quê, pessoal? Que quadrante é o quê? O que é quadrante, professor? Quadrante é o seguinte, você tem um eixo coordenado, né? O eixo coordenado x e y, tá bom? O que são quadrantes? Aqui nós temos a origem, que é o ponto zero, né? Você já sabe disso aí, você aprendeu esse assunto na escola, no seu colégio. E você tem os quadrantes, são o quê? Na verdade são esses quatro pontos, essas quatro regiões que eu estou mostrando para vocês aqui no quadro. Onde eu tenho que aqui é tido como o primeiro quadrante, aqui, segundo quadrante, aqui, terceiro quadrante e, obviamente, aqui você tem o quarto quadrante. É interessante, alunos, vocês perceberem que os quadrantes eles são contados no sentido anti-horário, né? Perceba o seu relógio aí, tá? Os quadrantes são contados no sentido anti-horário. Primeiro, segundo, terceiro e quarto quadrante. Perceba que a questão é super simples. Você tem que apenas descobrir qual quadrante, qual desses quatro quadrantes, esse gráfico, que é uma reta, intercepta esse gráfico, que é uma equação. Então vamos ao quadro. Perceba o seguinte, o que eu devo fazer para resolver isso? Você tem que entender simplesmente. Para saber onde os gráficos dessas funções se interceptam, eu tenho simplesmente que igualar uma função, essa função do primeiro grau, a essa função do segundo grau. Por quê, professor? Porque olha só, y tem na função do primeiro grau. Y também tem na função do segundo grau, nesse caso. Você sabe que y é igual a y? Se y, nesse caso, é igual a menos 2x mais 3, e y nessa equação do segundo grau é x ao quadrado mais 5x menos 6, eu vou simplesmente igualar essa a essa, ou seja, esse y a esse y. Ou, em outras palavras, vou pegar esse valor desse y e colocar no lugar desse y aqui. No caso, nós teremos o seguinte, ó, vou escrever essa daqui primeiro, vai ficar x ao quadrado mais 5x menos 6 igual a y. Se eu pegar o y e passar para cá, não faz diferença. Só que no lugar de y, eu vou colocar isso aqui, ó, que é o valor que foi dado para y. Menos 2x mais 3. Beleza, e agora, professor? Agora eu vou organizar essa equação do segundo grau. Como assim organizar? Colocar o x ao quadrado, trazer todo mundo para cá e do lado de lá da igualdade deixar apenas o zero. Então vamos lá. Vou escrever as que já tem aqui.
menos 6. Trazendo o menos 2 para cá, vem mais 2x, né? E trazendo o mais 3 para cá, vem menos 3. Isso aqui é igual a zero. Resolvendo, x ao quadrado, eu posso juntar. Tem algum outro x ao quadrado? Não tem. Quem é x com quem é x? No caso eu tenho mais 5x somado com 2x. No caso aqui eu vou ter 7x. Se eu tiver menos 6 somado com menos 3, eu terei menos 9. Não é isso? Você pode perceber que eu cheguei a uma equação do segundo grau. Essa equação do segundo grau você já sabe muito bem como eu faço para resolvê-la. Você pode resolver por delta e Bhaskara, não é verdade? Sabendo delta, você sabe muito bem que nesse caso aqui eu tenho os coeficientes A igual a 1, coeficiente B, quem acompanha o x, nesse caso é o 7, e o coeficiente C é o termo independente de x, que nesse caso aqui é o menos 9. Tá, fazendo então a fórmula de delta que você já conhece, b ao quadrado, dá 49, menos 4 vezes a, o a é 1, vezes o c. Quem que é o c? Menos 9. Nesse caso eu terei 49 menos 4 vezes 1, 4. 4 vezes 9 dá 36. Vamos fazer o jogo sinal. Menos com menos, vai ser mais. 4 vezes 9, 36. No final das contas eu terei o quê? Você pode perceber que aqui o delta vai ser aproximadamente quanto? 85. Percebe? 49 mais 36, 79, 79 mais 6, 85. Beleza. Esse é um delta que você pode perceber que não tem raiz exata. Por que isso aconteceu na prova? Para, às vezes, deixar o aluno sem entender. E agora o que eu vou fazer? Você vai continuar resolvendo normalmente. Fazendo então pela forma do Bhaskara, você tem a Bhaskara é menos b, que no caso o b é 7, vai ficar menos 7, mais raiz quadrada de delta, o delta deu 85, sobre 2 vezes a, o a é 1, não é verdade? Nesse caso aqui, raiz quadrada de 85, nós podemos utilizar um valor aproximado, viu galera? Por quê? Nesse caso eu não preciso do rigor matemático tão forte assim, porque eu preciso apenas saber onde que se encontra o ponto da interseção desse gráfico com esse, por isso que eu igualei essa função a essa, simplesmente isso. Então nesse caso aqui, continua sendo menos 7, no caso aqui x1 eu vou usar mais, pela forma do Bhaskara, x2 eu vou usar menos, tranquilo. Vamos usar um valor aproximado para 85, eu vou usar um valor aproximado mesmo. Raiz de 81 você sabe muito bem que é 9, então eu vou colocar aproximadamente 9.1, tudo bem? Usando como 9.1 aproximadamente o valor, vamos arredondar para um valor par, 9.2, só para você entender mais fácil o meu raciocínio. Utilizando aproximadamente o raiz de 85 como 9.2, nós teremos o seguinte, ó, menos 7 mais 9.2 sobre 2 vezes 1, 2. Resultado disso aqui, x1, né, que a gente está procurando, vai ser o quê? Menos 7 mais 9.2 será aproximadamente quanto? 2.2. 2.2 dividido por 2, eu vou ter 1,1 para o valor do primeiro x, tudo bem? Tá, e para o valor do segundo x? O valor do segundo x vai ser o quê? x2, né? O x2 eu terei menos 7, você sabe muito bem que a fórmula do Bhaskara, uma vez você usa com mais, outra você usa com menos. Raiz de 85, eu vou usar o mesmo, 9.2 dividido por 2. Isso aqui vai ficar menos 7 somado com menos 9.2, nós vamos ter menos 16.2 dividido por 2, eu vou ter no final das contas menos 8,1. Beleza. Esses são os valores de x1 e x2 que eu encontrei. Agora, professor, o que eu vou fazer com esses valores? Eu vou pegar primeiramente, você pode perceber que nas opções tem, eles se encontram no primeiro e segundo quadrante, primeiro e terceiro quadrante, segundo e quarto quadrante, por quê? Eu terei dois pontos onde esses gráficos vão se tocar. Lembrando que um é uma reta e o outro é uma parábola. Essa reta e essa parábola, elas vão se cruzar em dois pontos. Por quê? O x1 eu vou substituir na primeira, tá? Para descobrir o valor de y. Por quê? Eu já sei que o x vale 1.1, aproximadamente, é um valor aproximado. Vou substituir aqui para ver quanto que vai dar o y. Eu vou usar a primeira porque é mais simples. Olha, se eu pegar a primeira aqui, ó, eu vou chamar também de y1. Por quê? Relacionado ao x1. Fazendo aqui, vai ficar assim, ó, menos 2 que multiplica x1. x1 nesse caso, eu vou usar 1.1, que foi o valor que eu encontrei. Mais 3, utilizando essa equação aí. Eu estou descobrindo aqui que o y1 é o quê?
Menos 2 vezes 1,1 vai dar menos 2,2. Menos 2,2 mais 3, eu estou descobrindo que o y1 é aproximadamente, tá, galera? Você pode até usar um símbolo assim, ó, de aproximado, viu, na matemática. É aproximadamente 0,8, tá? Aproximadamente 0,8. Esse é o valor de y. Sendo assim, então, eu posso dizer que para o primeiro ponto que eu tenho, usando esse x e esse y, é ponto 1, vou chamar de ponto 1, tá? Vai ser 1,1 para x e para y vai ser 0,8. Beleza, esse é o primeiro ponto. Beleza? Vamos identificar onde é que esse ponto está? Olha, qual quadrante que esse ponto está? 1,1 positivo. Vai estar nessa linha daqui para lá. Você sabe que aqui são os valores positivos de x e aqui são os negativos. E o y é 0,8. 0,8, o y, esse eixo y aqui, daqui para cima é positivo, daqui para baixo é negativo. Então, o ponto 1,1 e 0,8 vai estar mais ou menos aqui, ó. Mais ou menos, tá, gente? Se eu colocar um aqui, o ponto 1,1, se eu colocar um aqui também, por exemplo, o ponto 1, que é 1,1 e 0,8, vai ficar mais ou menos assim, ó. Esse ponto 1, vou chamar de ponto 1, ele está em qual quadrante? Primeiro quadrante. Perceba então que já tem algumas opções que eu já posso anular. Mas antes disso, eu vou descobrir quem é o outro y. Por quê? Eu vou usar agora o x2. Utilizando o x2 eu tenho. Utilizando a mesma equação aqui, ok? Vamos lá. O y2 vai ser quando o x for o x2. Nesse caso, menos 8,1. Substituindo. Menos 2 que multiplica menos 8,1 for o valor aproximado. Mais 3 normalmente. Resolvendo, descobrindo o y2, eu terei menos com menos, mais 2 vezes 8,1 dá 16,2. Mais 3, eu estou descobrindo que o y2 vai dar aproximadamente 19,2. Logo, eu tenho o segundo ponto, que eu posso chamar de ponto 2, que é proveniente de quem? Do x2, que foi quando o x deu menos 8,1. E o y2, que foi quando eu encontrei aqui, melhor, que dá 19,2. Tranquilo. Onde que vai se localizar esse ponto? Em qual quadrante? Perceba o seguinte, que para o x é negativo, menos 8,1. Logo, o x vai estar do lado de cá. Vamos pegar, por exemplo, menos 8 aqui na frente, aqui, ó, aproximadamente, tá? Menos 8,1. Vou pegar aqui, seria o menos 8. Menos 8,1 está um pouquinho mais para cá, ó. Agora, para o y é 19 ponto alguma coisa, vai estar bem lá em cima. Vou pegar mais ou menos aqui, eu vou apagar aqui o segundo quadrante, apagar o y aqui também, que seria um valor bem lá em cima, né, do eixo y. Vamos pegar mais ou menos aqui, ó, 19, mais ou menos. Então 19,2 estaria mais ou menos um pouquinho acima. Então vamos unir esses dois eixos. Vamos lá. Ó, fazendo aqui, estou descobrindo que o ponto que eu chamei de ponto 2, vai estar aqui. Menos 8,1 para x, né? E 19,2 para y. Tá aí mais ou menos o que a gente queria fazer. Então é interessante a gente perceber que o que, galera? Que esses dois gráficos, eles terão, né, como você sabe, o gráfico é uma função de primeiro grau, de segundo grau, eles vão se interceptar em dois pontos. Quem são esses dois pontos? Ponto 1 e ponto 2, que eu descobri pelos cálculos. E esse ponto 1 está no primeiro quadrante e o ponto 2 está onde? No segundo quadrante. Beleza? Dando para você a resposta da questão aí. Tranquilo? Muito obrigado, espero que você tenha entendido. Tá? Mande para cá suas dúvidas, nós faremos mais provas da PM. Muito obrigado e até lá. Tchau, tchau.